Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Sono molto felice di essere qui. Eu ansiava, havia um desejo muito grande Avevo un desiderio molto grande di essere qui con voi, de estar com cada um de vocês. E esse desejo se tornou real a partir de hoje. questo desiderio oggi è molto reale. Sono qui oggi. Eu fico muito feliz de ver cada rosto. Sono molto felice di vedere ogni faccia qui presente. Pastor Luca, junto com a sua família, Il pastore Luca insieme alla sua moglie e eles alla sua famiglia são um presente em nossas vidas. sono un regalo per le nostre vite. Ele é um grande homem de Deus. Lui è un grande uomo di Dio. Eu amo muito a vida dele. Io amo molto la sua vita. Amém. Vou chorar aqui, ó. Piangerò qui adesso. Aleluia. Glória a Deus. Como o pastor Luca falou, estou com a minha esposa. Come il pastore Luca ha detto, sto qua con la mia moglie. É a minha linda morena de olhos azuis. La mia bellissima amore di occhi celesti. Ela é bonita porque ela é descendente de italiano. Lei è bella perché è discendente di italiani. Eu queria chamar ela aqui na frente. Volevo chiamarla qua davanti. Vou dar uma salvação para vocês. Eu sou da Igreja na Paz do Senhor, amém? Vi saluto nella pace del Signore. Quero dizer que quando eu entrei aqui hoje, Voglio dirvi che quando sono entrata qui questa sera eu senti uma forte presença de Deus. ho sentito una forte presenza di Dio. E como serva do Senhor, Io come serva del Signore, quero profetizar io voglio profetizzare sobre a vida de sulle vocês vostre vite as mais ricas le più bênçãos ricche benedizioni que o Senhor tem para che il vocês. Signore ha per voi. E que nessa noite Che questa sera o Senhor possa derramar sobre il vocês Signore possa versare su di voi o Espírito Santo de Deus, il suo Spirito Santo, que é o Consolador, che è il o consolatore ajudador o aiutatore sobre a tua vida. sulla tua vita. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Ausiliatore, scusatemi. Alleluia. Ogni tanto inciampo, mi aiutate per piacere. A presença de Deus é muito forte aqui mesmo. La presenza di Dio è davvero molto forte qui. E eu entendo que onde a presença de Deus está, Io comprendo che quando la presenza di Dio è presente, sempre algo novo acontece. sempre qualcosa di nuovo accade. Eu sei que Deus me usa muito nesse lugar. So che Dio mi usa molto qui in questo luogo. Agora, Deus me usa muito nesse lugar, Allora Dio mi usa molto qui porque a presença de Deus está aqui. perché la presenza di Dio è qui. Porque há pessoas aqui que buscam o Senhor verdadeiramente. Perché qui sono persone che cercano il Signore con tutto il cuore. Eu comentava com a Alessandra agora há pouco, Io parlavo con la mia moglie poco eu tempo fa. falava no seu Io ouvido, parlavo nel suo orecchio. eles são apaixonados por Jesus. Loro sono innamorati di Gesù. E essa paixão por Jesus, Questa passione per Gesù ela é consequência, é fruto è frutto, è una conseguenza daquilo que esse casal transmite. di che questa coppia trasmette a voi. Então vocês são apaixonados por Voi Jesus, siete innamorati di Gesù. automaticamente todas as pessoas serão apaixonadas por Automaticamente tutta Jesus. la Chiesa è innamorata di Gesù. E essa In cidade questa città e muitas pessoas dessa região e molte persone qui in serão questo territorio apaixonadas por Jesus saranno innamorate di Gesù em função das vossas in vidas. funzione delle vostre vite. Eu creio que Deus ele está trazendo um grande despertamento sobre as nossas Io credo vidas. che Dio sta svegliando le nostre vite. Eu creio que esse despertamento é porque Deus ele quer que grandes coisas aconteçam. Io credo che questa sveglia affinché Dio possa fare grandi cose. Agora eu também entendo que existem muitas lutas, Io comprendo anche che esistono moltissime lotte. existem muitas coisas que nos levam a ficar cansados. Molte volte le situazioni ci portano a stancarsi E muitas vezes esse cansaço ele gera desânimo. e molte volte questa stanchezza porta scoraggiamento E esse desânimo gera adormecimento. e questo scoraggiamento porta a fare in modo che siamo addormentati. Mas quando eu vejo a palavra de Deus também, Ma quando eu guardo la parola di Dio, eu percebo que Deus sempre está nos renovando. io vedo che Dio sempre ci rinnova. E eu sei que essa noite é uma noite de renovo. Io so che questa sera è una sera di rinnovo. Eu quero dizer, amém.
Eu quero dizer que eu não estou aqui para trazer algo novo para vocês, Eu voglio dirvi che non sto qui per portare qualcosa di nuovo, até porque vocês já têm recebido muito desse novo. anche perché voi ricevete tantissimo di questa cosa nuova. Eu só estou aqui para relembrar daquilo que vocês já têm recebido da parte de Sono Deus. qui solo per ricordarvi tutto quello che ricevete già dalla parte di Dio. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Voglio invitarvi di aprire la vostra Bibbia ali em 2 Timóteo, in no capítulo 2 1, Timoteo, versetto 1, capitolo 1, versetto versículo 1. 1. Eu queria pedir que o pastor Luca lesse do 1 ao 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, dall'1 al 7. do 1 ao 7. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia e pace da Dio, Padre, e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati, con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Amém. Aleluia. Se você puder inclinar a sua cabeça, Se potete abbassare i vostri capi, nós vamos fazer uma oração. noi preghiamo adesso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Signore nostro Dio e nostro Padre, como é bom estar no centro da Tua vontade. come è buono essere nel centro della tua volontà. Senhor, eu me sinto renovado por Ti nessa Io mi sento noite. rinnovato per te, Signore. Cada rosto que eu estou vendo aqui nessa noite Ogni faccia che ho visto qui questa sera me alegra tanto, mi Senhor. rallegra tanto, Signore. Nós somos irmãos em Cristo, Noi siamo Senhor. fratelli in Cristo. E eu sei que essa noite é uma noite marcante. So che questa notte è una notte che ci porterà un marchio. Quando eu estava vindo para cá, Senhor, Quando stavo venendo verso Latina, Tu falaste Signore, ao meu tu coração, hai Senhor, parlato al mio cuore. que hoje Tu irias marcar muitas vidas, ó Che Pai. hoje, Senhor, tu dava un marco a moltissime vite qua presenti. E eu te Signore. peço que Tu venha usar as nossas Io ti chiedo, vidas. Signore, di usare le nostre vite. Usa a minha vida e a vida de Adriana. Usa la mia vita e la vita di Adriana, Que nós Signore. possamos ser um instrumento Teu nessa Che noite. possiamo essere strumento tuo, Signore, questa sera. Para que vidas possam ser tocadas e renovadas. Affinché vite saranno toccate e rinnovate. Abençoa com a Tua presença, Senhor. Benedici con la tua presenza, Continua Signore. derramando o Teu poder nesse culto. Continua a versare la tua potenza in questo Assim como culto. Tu fizeste no meio do louvor, Senhor. Così come tu hai fatto in mezzo alla lode. Continue nos abençoando nessa noite. Continua benedicendo questa É sera. o que eu te peço. È quello che io ti chiedo. Em nome de In nome di Jesus. Gesù. Amém. Amen. Esse texto da palavra de Deus, ele me toca muito forte o coração. Questo testo mi tocca molto il mio cuore. Nós sabemos que aqui é uma carta Sappiamo che qui qua è una lettera que Paulo está escrevendo para Timóteo. che Paolo scrive a Timoteo. E é muito importante nós entendermos como estava Paulo nesse momento. È molto importante comprendere come stava Paolo in questo momento. Paulo nesse momento estava preso em Roma, Paolo in questo momento era in carcere a Roma, bem perto daqui. molto vicino qui. Ele estava preso Lui stava in carcere e ele escreve essa carta para e Timóteo. lui scrive questa lettera a Timoteo. E eu queria só relembrar com vocês E voglio solo ricordare con voi um pouco da história de Timóteo. un po' della storia di Timoteo. Ali no livro de Atos, Lì nei libri di Atti, a partir do capítulo dal 16, capitolo 16, do verso 1 em diante, dal versetto 1 in poi, nós percebemos a pessoa de Timóteo aparecendo na Bíblia. noi vediamo la sua persona vivendo la parola di Dio, Aparecendo na Bíblia. vedendo nella Bibbia. E Paulo está vindo de uma segunda viagem missionária. Paolo sta venendo no secondo viaggio missionario. E ele está com um objetivo naquela viagem. Lui ha un obiettivo in quel viaggio. Ele tinha pregado para muitas pessoas que não eram judias. Lui ha predicato a molte persone che non erano giudei. E ali ele começa a passar as doutrinas do primeiro concílio que houve em Jerusalém. Lui comincia
a ripassare tutta la dottrina del Consiglio di Gloriano Avulto. E quando ele chega na cidade de Listra e de Derbe, E quando lui arriva alla città di Listra e Derbe, ele ouve falar de Timóteo. e lui ascolta parlare di Timóteo. Diz que a sua mãe era crente, La parola dice che la sua mamma era una credente, a sua avó também era uma mulher muito crente. anche la sua nonna era una donna credente. Agora, o que chamou a atenção de Paulo Quello che ha chiamato l'attenzione di Paolo é è que as pessoas davam muito bom testemunho a respeito de Timóteo. che le persone parlavano molto bene di Timóteo. Ele era um jovem cheio do Espírito Lui Santo. era un giovane pieno dello Spirito Santo. Ele era cheio da graça de Deus. Lui era pieno della grazia di Dio. Ele era cheio do poder de Deus. Era pieno della potenza di Dio. Por onde Timóteo passava, Quando Timóteo passava, as pessoas eram tocadas pela presença de le Deus. persone erano toccate per la presenza di Dio. Eu posso imaginar que ele era como o pastor Lucas. Eu posso immaginare che lui era come il pastore Ele dava Luca. aquele sorriso Lui sorrideva e as pessoas já sentiam a presença e de le persone Deus. sentivano la presenza di Dio. Ele era uma pessoa muito envolvida pela presenza de Lui Deus. era una persona che era forte della presenza di Dio. Diz o texto que as pessoas davam muito bom testemunho de Timóteo. Dice la parola che le persone avevano una testimonianza molto forte sulla vita di É Timóteo. muito fácil nós darmos bom testemunho de nós È mesmos. molto facile parlare di noi stessi, Mas toda uma cidade dá bom testemunho ao nosso ma quando respeito. una città ha una buona testimonianza su di noi, Isso mostra que ele tinha uma qualificação muito enorme. questo fa vedere che lui era una qualifica molto grande. Ele era um homem exemplar. Lui era un esempio di uomo E tanto é que Paulo, quando conhece ele, e questo, quando Paolo conosce Timóteo di persona, ele começa a andar dia após dias com lui Timóteo, comincia a camminare giorno dopo giorno con Timóteo, ele sente a necessidade. lui sente questa necessità. Certamente ele conversa com seu pai, com a sua mãe, Sicuramente lui parla con la mamma e papà suo e ele diz assim: e lui dice così: eu tenho que levar esse rapaz comigo. devo portare questo ragazzo insieme a me. Ele é muito cheio da unção de Deus. Lui è pieno della unzione di Dio. Eu quero fazer dele um discípulo. Voglio fare di lui un discepolo. E pelo que nós entendemos da palavra de Deus, Quello che comprendiamo della parola di Dio, o seu padre e a sua madre liberaram. il suo papà e sua madre hanno liberato Timóteo. E a partir daquele momento, Da quel momento in poi Timóteo começou a acompanhar Paulo. Timóteo cominciò a camminare con Paolo. Então ele foi sempre um grande Lui è evangelista. stato sempre un grande evangelista. Ele foi um jovem muito usado por È Deus. stato un giovane molto usato per Dio. Alguns eruditos, historiadores até falam Alcuni eruditi storiatori parlano que Paulo não era muito bom na pregação. che Paolo non predicava molto Ele bene. era muito bom no ensino. Era molto buono a insegnare. E quando era para pregar em público nas ruas, Quando lui andava a predicare in pubblico nelle vie, ele colocava Timóteo, lui metteva Timóteo porque ele era um grande evangelista. perché lui era un grande evangelista. Ele pregava 4, 5 palavras Lui predicava 4-5 parole e as pessoas se convertiam. e le persone non vedevano. Ele tinha uma grande unção de Deus na sua vida. Lui aveva una grande unzione di Dio nella sua vita. Isso a história conta isso. Questa la storia racconta, Não a história bíblica, non storia biblica, mas a história de alguns eruditos historiadores ma la storia di alcuni storiatori falam sobre isso. parlano di questo. E a Bíblia nos diz La Bibbia dice que realmente ele foi um grande homem de Deus. che in verità Timóteo è stato un grande uomo di Dio. Ele foi um jovem cheio do poder È de stato un Deus. giovane pieno della potenza di Ele Dio. foi cheio da unção de È Deus. stato pieno della unzione di Dio. Nós percebemos que em muitos momentos Vediamo in alcuni momenti que Paulo ele desejava ir em certo lugar, che Paolo desiderava andare da certe parti, como por exemplo a igreja de Coríntios. ad esempio a chiesa a Corinzi. Ele mandava carta e mandava Timóteo. Lui mandava? Mandava carta. Lui mandava la lettera E e mandava serve mandava Timóteo. Timóteo. Timóteo ele cuidou de muitas igrejas. Timóteo ha guardato e curato molte chiese. Então ele era uma pessoa cheia do poder de Era Deus. una persona piena della potenza di Dio. Mas quando eu olho para esse texto, Ma io quando guardo questo testo, quando eu percebo essas escritas, quando guardo queste scritte, o entendimento que eu tenho la comprensione che ho, é que alguma coisa a respeito de Timóteo, qualcosa a suo cospetto, alguma informação a respeito de Timóteo, alcune informazioni su Timóteo veio até Paulo em Roma. arrivano fino a Paolo. E essas informações não foram E boas. queste informazioni non erano così buone. Essas informações elas não deixaram Paulo alegre. Paolo è rimasto preoccupato con queste informazioni.
Porque quando eu olho as escrituras aqui, Porque quando eu guardo a escritura, eu percebo que Paulo está preocupado com eu Timóteo. vedo la preoccupazione di Paolo verso Timoteo. Então, nesse momento da carta, In questo momento, in questa lettera, eu percebo que Timóteo ele está cansado. io vedo che Timoteo è molto stanco. Eu percebo que, na verdade, Timóteo está desanimado. Io vedo che Timoteo è scoraggiato. Eu percebo que Timóteo está adormecido. Vedo che Timoteo sta addormentando. Tanto é que Paulo manda ele despertar o dom de Deus que é nele. Timoteo dice: sveglia il dono di Dio che è in te. Agora, como pode isso acontecer? Come può questo accadere? Um homem cheio do poder de Un Deus, uomo pieno della potenza di um homem Dio, cheio da unção de un Deus, uomo pieno della unzione di um homem Dio, cheio da graça de Deus, pieno della grazia di de Dio. repente, All'improvviso ele está adormecido. lui sta addormentando, Ele está com o seu coração entristecido. sta con il suo cuore triste. Nos versículos abaixo, Nei versetti sotto eu percebo Paulo io dizendo: vedo che Paolo dice: não se envergonhe do Evangelho. non deve aver vergogna del O Vangelo, que dá a entender perché possiamo é que comprendere aquele grande evangelista, che quello grande ele já evangelista está um pouco envergonhado. aveva già un po' di vergogna. Então, o que pode levar a Timóteo a essa situação? Che cosa ha causato, che cosa ha fatto per portare lui in quella situazione? Quando eu olho a palavra de Deus, Quando io guardo la parola di Dio, e eu percebo ali na primeira carta de Timóteo, io vedo la prima lettera di Timoteo, eu vejo uma coisa acontecendo. vedo una cosa che accade. Ali no capítulo 5, do versículo 23 de 1 Nel Timóteo, capitolo 5, versetto 23 in prima Timoteo, diz algo bem interessante. dice qualcosa molto interessante. Ali diz assim: E dice così: não continue a beber somente água, non bevi solamente l'acqua, usa um pouco de vinho usa un po' di vino por causa do teu estômago per causa del dolore del tuo stomaco, e das tuas frequentes enfermidades. delle tue frequenti infermità. Então eu olho para esse versículo Ora io guardo questo versetto e o que me chama a atenção e quello che mi chiama attenzione é que Timóteo era um jovem cheio do poder de è che Deus. Timoteo era un giovane pieno della potenza di Dio. Ele era cheio da unção de Deus. Lui era pieno della unzione di Dio. Ele era cheio do poder de Era Deus, pieno del potere di Dio, mas ao mesmo ma tempo allo stesso tempo ele tinha frequentes enfermidades. aveva frequenti infermità. E quando essa palavra frequente está presente, Quando la parola frequenza è presente, isso não quer dizer que a enfermidade vinha de 2 em 2 non anos. vuol dire che questa infermità arrivava di 2 in 2 anni, Isso quer dizer que de semana a semana, vuol dire che ogni settimana, ou de mês a mês, ogni mese, era uma coisa era simultânea. una cosa simultanea, costante, Era muito rápido. era molto veloce, Constantemente costantemente ele estava doente. lui era malato. Então eu posso imaginar Ora io posso comprendere, immaginare, Timóteo olhando pelas pessoas. Timoteo impregava per le E persone, ele olhava para uma pessoa doente. lui impregava una persona che era E a pessoa malata, doente vinha até ele. e la persona malata veniva a E ele verso di lui, colocava a mão na sua lui cabeça. metteva la mano sulla testa, E a pessoa era e la curada. persona era guarita. E de repente Timóteo, All'improvviso Timoteo ele estava doente. era malato, Ele estava lui enfermo. aveva un'infermità. Então eu posso entender Io posso comprendere que Timóteo então começa a passar por algumas lutas. che Timoteo incomincia a passare per lotte, Ele via as pessoas sendo abençoadas. vedeva le persone che erano benedette, Ele era instrumento de Deus para que pessoas fossem abençoadas. era un strumento di Dio per portare benedizione alle persone, Ele pregava a palavra de Deus. predicava la parola di Dio, Ele anunciava as boas novas de Cristo. annunciava le buone notizie di Cristo, Mas ao mesmo ma tempo, allo stesso tempo ele estava doente. lui era malato. E diz o texto, como eu falei, E dice il testo, come ho parlato prima, que eram constantes as suas che era enfermidades. costante questa infermità. Então eu posso entender Io posso comprendere que no coração de che Timóteo, nel cuore di Timoteo isso começou a trazer algum tipo de interrogação. questo cominciò a portare certe interrogazioni, Porque você precisa entender. interrogative. Porque você precisa entender Tem bisogno di comprendere que Timóteo era um homem de Deus. che Timoteo era un uomo di Dio, Mas antes de ser de Deus, ma prima di essere un uomo di Dio, ele era um homem. lui era un uomo, Ele era um ser humano. era un essere umano. E muitas vezes na nossa vida, Molte volte nella nostra vita nós nos parecemos muito a ci Timóteo. assomigliamo molto a Timoteo, Porque nós somos escolhidos de perché Deus. noi siamo persone scelte da Dio. O nome Timóteo Il nome Timoteo significa significa aquele que honra a Deus. quello che onora a Dio. E eu sei que você foi chamado. Eu so che tu sei chiamato, Você foi chamado na sua casa. sei stato chiamato nella tua Você foi casa, chamado na sua família. sei stato chiamato nella tua Há uma famiglia, marca em você. ha un marchio in te.
E essa marca é para que você honre a Deus. Questo marchio è affinché tu possa onorare a Dio. Isso é algo natural que tem em você. Questo è qualcosa di naturale che hai in te. Você gosta de honrar a Ti Deus. piace onorare a Dio. Mas muitas vezes, Ma molte volte, como eu falei, come ho parlato prima, nós nos parecemos com esse Timóteo que Paulo está falando. ci assomigliamo molto a questo Timoteo che Paolo parla. Porque assim como Timóteo, Perché così come Timoteo, ele era um indivíduo, um homem de Deus, lui era un uomo di Dio, nós também somos homens de Deus. anche noi siamo uomini e donne di Dio. Quando eu falo de homem, eu estou falando do sexo masculino e Quando eu feminino. parlo di uomo, parlo anche delle donne. Então nós somos escolhidos de Noi Deus. siamo scelti di Dio, Mas antes de ser de Deus, ma prima di essere da Dio, nós somos seres humanos. siamo esseri umani. E como seres Come humanos, esseri umani nós temos dores, abbiamo dei dolori, nós temos enfermidades. abbiamo infermità, Existem coisas que a gente não consegue entender. sono certe cose che non riusciamo a capire mai. Existem coisas que nós só vamos entender na eternidade. Sicuramente sono certi problemi, misteri che possiamo capire solo Quando nell'eternità. eu olho para a palavra de Deus, Quando eu guardo la parola di Dio, eu vejo a morte de Eliseu, eu guardo la morte di o Eliseo, profeta Eliseu. il profeta Eliseo. E diz que Eliseu morreu de doença. Dice che Eliseo è morto per una malattia, Ele não morreu de non velhice. è morto di vecchiaia. Mas diz a palavra de Deus Ma dice la parola di Dio que quando um pessoal estava sepultando ali uma pessoa, quando qualcuno sepultava una persona e havia um exército inimigo, e c'era un esercito di nemici, eles saíram correndo sono usciti in corsa e e jogaram o corpo em cima dos ossos de hanno Eliseu. buttato il corpo sopra la salma di Eliseo E ele ressuscitou. e lui è risorto. Eliseu morreu de doença, Eliseo è morto per una malattia, mas os seus ossos ma le sue ossa fizeram uma pessoa hanno fatto ressuscitar. una persona risuscitare. Então, muitas vezes o que acontece conosco Molte volte quello che accade con noi é que o inimigo acaba também trabalhando nas nossas è mentes. che l'inimigo lavora nelle nostre menti. Quando a doença vem, Quando la malattia viene, quando a dificuldade vem, quando viene la quando a difficoltà, depressão vem, quando viene la depressione, a convicção que há no nosso la coração convinzione che abbiamo nel nostro cuore parece que nós não podemos ser instrumentos de Deus. sembra che non siamo più strumenti di Dio. Então, Timóteo começa a passar por isso. Allora Timoteo comincia a vivere questo. Primeiro ele fica cansado. Prima lui diventa stanco, E você tem que entender que cansaço tu devi comprendere che stanchezza é fruto de uma pessoa que trabalhou muito. è frutto di una persona che ha lavorato molto. Cansaço não é desânimo. Stanchezza non è scoraggiamento. Mas o inimigo, ele gosta muito de transformar cansaço em desânimo. Ma all'inimigo piace molto trasformare stanchezza in scoraggiamento. E desânimo é uma falta de atitude. E scoraggiamento è una mancanza di attitudine. Se você está Se cansado, tu sei stanco, você trabalhou o dia todo tu hoje. hai lavorato tutta la giornata, Muitos de vocês estão cansados molti agora. di voi siete stanchi adesso. E daqui a pouco vocês estarão nas suas E casas. fra un po' sarete nella vostra casa E você que é casado vai dormir do lado da tua e tu che esposa. sei sposato andrai a dormire vicino a tua E moglie. você que não é casado vai dormir E tu sozinho. che sei singolo andrai a dormire da solo. E você vai dormir. Tu dormirai, E você vai se acordar amanhã de manhã. ti sveglierai domani mattina Descansado. riposato. Porque cansaço Perché stanchezza é consequência de quem è trabalhou. una conseguenza di chi ha lavorato. Mas quando você descansa, Ma quando tu ti riposa, quando você se deita, quando tu distrai, o descanso vem. il riposo viene. O Salmo 91, Il diz: Salmo 91 dice: aquele que habita quello che abita no esconderijo do Altíssimo, nel sconderiggio, Riparo. nel riparo dell'Altissimo, a sombra do Onipotente nella ombra dell'Onnipotente, descansará. riposerà. Então, quando o cansaço vir, Quando a stanchezza viene, quando o cansaço espiritual vir, quando a stanchezza spirituale o que Deus viene, quer de nós quello che Dio vuole di noi é que a è gente possa descansar na Sua che presença. noi possiamo riposare nella Sua Mas presenza. na maioria das vezes, Nella maggioranza delle nós não volte fizemos non isso. facciamo questo. Nós deixamos o desânimo entrar no nosso coração. Lasciamo il scoraggiamento entrare nel nostro cuore. E aí, depois do desânimo, E dopo il scoraggiamento você perde o sentimento de ser usado por Deus e de ser capaz de ser usado. tu perdi totalmente la forza di essere usato per Dio. E aí você se torna uma pessoa adormecida. Tu diventi una persona addormentata. Era isso que estava acontecendo com È Timóteo. questo che accadeva con Timoteo. Perceba isso. Vedi questo? Ele era um grande homem de Deus. Lui era un grande uomo di Dio. Ele era um grande Era evangelista. un grande evangelista. Mas ele estava adormecido. Ma lui stava addormentato. E Paulo, E
Paolo. Isso é lindo, por isso que também eu sou apaixonado por Paulo. E questo è bellissimo, perciò sono innamorato di Paolo. Porque Paulo está preso em Roma, Perché Paolo sta in carcere a Roma, mas ele não se deixa adormecer. ma non si lascia addormentare. Ele não via a vida como um combate ruim. Lui non vedeva la vita come un combattimento umano. Ele sabia que a sua vida era uma vida de guerra, Lui sapeva che la sua vita era una vita di guerra. mas ele via isso como um bom combate. Ma lui vedeva questo come un buon Combatia o combattimento. bom combate. Lui combatteva il buon combattimento. Ele não via as situações difíceis como situações difíceis. Non vedeva le situazioni difficili come situazioni Em difficili. tudo ele via algo que Deus queria fazer. In tutto lui vedeva un proposito di Dio. E é isso que você tem que ter, é isso que eu tenho que ter Questo no nosso lui deve coração. avere, quello che noi dobbiamo avere nel nostro cuore. E Paulo então começa a escrever para Timóteo. Allora Paolo comincia a fare questa lettera a E Timoteo. a primeira coisa que ele fala para Timóteo é muito lindo. La prima cosa che lui dice a Timoteo è bellissimo. No versículo 2, Nel versetto 2 ele diz: Timóteo, lui dice Timoteo, filho muito amado. figlio amato. Eu quero que você entenda nessa noite uma Io coisa. voglio che tu comprenda una cosa questa Como eu sera. falei, eu só quero relembrar você. Come ho detto prima, voglio solo ricordarvi. Você é um filho amado. Tu sei un figlio amato. Você pode estar desanimado, Tu puoi essere anche scoraggiato. você pode estar passando por aflição, Può passare pure per afflizione adesso. você pode estar cansado, Puoi essere stanco. você pode estar adormecido, Tu puoi anche stare addormentato. mas você é um filho Ma amado. tu sei un figlio amato. Você é um filho amado. Tu sei un figlio amato. Você é um filho Tu amado. sei un figlio amato. Você é um filho amado. Tu sei un figlio No amato. dia que Jesus Cristo morreu naquela Il cruz, giorno in cui Gesù è morto in quella croce, nós estávamos separados de noi Deus stavamo appartati da Dio. e nós nos tornamos filhos Siamo adotivos. diventati figli adottivi. E nós somos herdeiros de todas as Noi promessas. siamo eredi di tutte le promesse. E é interessante uma coisa, meu È querido. molto interessante una cosa. Eu já conheci muitos filhos adotivos. Ho conosciuto molti figli adottivi. Eu não sei se você conheceu algum filho Non so se hai adotivo, conosciuto già qualche figlio adottivo. mas um filho adotivo é mais amado que um filho de sangue. Ma un figlio adottivo adottato è molto più amato di un figlio di sangue. Nós somos adotados em Cristo Noi siamo Jesus. stati adottati in Cristo Gesù. Nós estamos amados por Noi Deus. siamo amati per Dio. Você é um filho de Tu Deus. sei un figlio di Dio. E como filho de Deus você tem direitos. E come un figlio di Dio tu hai un diritto. Você é escolhido do Tu Senhor. sei un scelto del Signore. Mas muitas vezes quando as dificuldades vêm sobre a nossa Ma vida, molte volte quando le difficoltà vengono sulle nostre vite, a sensação que nós temos é que nós não temos direito. la sensazione che abbiamo è che non abbiamo più nessun diritto. E Paulo, ele escreve para E Paolo Timóteo. scrive a Timoteo, Ele diz: "Tu és um filho muito dice, tu amado." sei un figlio molto amato. E depois ele diz: E dopo lui dici, "Graça, grazia, graça. grazia. Graça é favor imerecido. Grazia è un favore immeritato. Eu não mereço, mas Deus me faz merecedor." Io non merito, però Dio mi fa meritevoli. Paulo está dizendo: Paolo sta dicendo, Timóteo, Timoteo, a graça de Deus, a grazia di Dio ela está sobre a tua sta sulla vida. tua vita. Eu posso entender que essa escrita, Io posso comprendere che questa lettera, porque ela continua saltando, perché continua a ela saltare, está muito è viva. molto viva. Eu posso entender que ela continua muito viva. Posso compreendere che continua molto viva. Então Paulo está escrevendo para nós, Timóteos, Paolo sta scrivendo a noi, Timoteo, que fomos escolhidos, chamados para honrar a Deus. siamo scelti per onorare a Dio. Ele está Lui dizendo: sta dicendo, a graça de Deus a grazia di Dio está sobre a nossa vida, sta sulle nostre está vite, sobre a nossa sta casa, sulle nostre está sobre a case, nossa sulla família, nostra famiglia, está sobre os nossos filhos, nostri figli, está sobre essa sta igreja, su questa chiesa, está sobre você. sopra di te. Graça, Grazia, misericórdia. misericordia. Ah, meu querido, Ah, mio caro, a Bíblia la fala Bibbia dice que as misericórdias do che le Senhor, misericordie del Signore elas se renovam si a rinnovano cada manhã, ogni a mattina, cada ogni manhã, a mattina, cada ogni manhã. mattina. Todas as manhãs que você se acordar Tutte le mattine che tu ti svegli, e que você estiver meio tu desanimado, stai un po' scoraggiato, você olha para tua tu esposa, guardi la tua moglie, ela está bela, mas não tão bela, lei sta bella ma non così ela bella, está com o cabelo todo sta arrevirado, con il cabello tutto scombinato, ela olha para e você guarda te, e você está com aquela baba do lado da boca, sta impalando, e você vai para o banheiro tu vai al bagno, e você olha para o espelho guarda davanti allo e specchio, você leva um ti susto. spaventi, Naquele in momento, quello momento a graça de Deus a grazia di Dio
Dio, A misericórdia de a Deus, misericórdia di Dio ela se apresenta para si você. presenta a te, Ela se apresenta sobre a tua si vida. presenta sulla tua Aquilo que vita. você fez de errado, Quello che tu hai fatto di aquilo que sbagliato, você fez que não agradou a quello che Deus, non piaceva a Dio, quando você se coloca na presença quando dele, tu ti metti nella presenza sua, essa misericórdia, questa ela misericordia vem sobre vieni você su di te, e ela te ti renova. rinnova. As misericórdias do La Senhor, misericordia del Signore elas se renovam. Elas se renovam rinnovano sempre, a cada ogni manhã mattina, sobre a tua sulla vida. tua vita. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Applaudiamo il Jesus? Signore Gesù. Amém. Aleluia. Eu gosto muito de pregar nesse lugar. Mi piace molto predicare qui. Misericórdia e paz. Misericordia e pace. Paz. Pace. Ele é o príncipe da paz. Lui è il principe della E pace. ele diz provenientes, vindo E lui dice provenienza, venendo de Deus di Dio, da Dio e de Cristo Jesus. e di Cristo Gesù. Não vem do pastor Luca, Non viene dal pastore Luca, não vem de missionária non Adriana, viene da me, não vem da igreja Parola non Viva, viene dalla Chiesa Parola não Viva, vem da igreja Assembleia de non Deus, viene dalla ADI, não vem da igreja non católica, viene dalla Chiesa Cattolica, vem de Deus. viene da Dio. Ele é Cristo È Cristo Jesus. Gesù. É Ele que dà essa È Lui che paz. dà questa pace. Não é o homem que dà essa Non è paz. l'uomo che ti porta questa pace. Não é o homem que te dá essa Non è misericórdia. l'uomo che dà questa Não é o misericordia. homem que dá essa Non è graça. un uomo che ti porta una Não é a grazia. Chiesa que te dá essa Non è la misericórdia. Chiesa che ti porta misericordia. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Isso é proveniente do céu. Questo viene dal cielo. E isso está sobre a tua vida nessa Questo sarà noite. sulla tua vita questa sera. E aí ele continua falando. E lui continua a parlare. Eu rendo graças Io do grazie a quem sirvo, a Deus, desde os meus antepassados. a Dio che servo dai miei antenati. E no versículo 4, Nel versetto 4 ele diz: Eu recordo-me das tuas lágrimas lui dice: ricordo del tuo pianto e desejo e muito lacrima, ver-te. e voglio vederti. Então perceba que Timóteo está chorando. E posso vedere qua che Timoteo piange. E o choro de E Timóteo o pianto di Timoteo não é um choro de non è alegria, un pianto di gioia, é um choro de è tristeza. un pianto di tristezza. E ele diz: Eu desejo muito te ver. E lui dice: desidero molto vederti. Aí no versículo 5, Nel versetto 5 perceba que Paulo, vedi che Paolo ele está trabalhando com o coração de Timóteo. sta lavorando nel cuore di Timoteo. Perceba que ele está mostrando para Timóteo, Lui sta facendo vedere a Timoteo, ele está procurando mostrar para ele sta cercando di far vedere a que Timoteo ele é um escolhido. che lui è un scelto. Ele achava que não era mais Lui escolhido. pensava che non era più una persona scelta E aí ele fala, e lui parla. da mesma forma, Dalla stessa forma, versículo nel 5, versetto 5, eu trago na lembrança io ti ricordo a fé não fingida a fede non finta que há em ti. che ha in te. Então todas aquelas lutas Allora tutte quelle lotte levaram Timóteo a entender uma coisa, hanno portato Timoteo a comprendere una cosa, que ele tinha uma fé fingida. che lui aveva una fede finta. Ele olhava para as pessoas, Lui pregava per le persone, as pessoas eram até abençoadas, le persone erano benedette, mas ele não era abençoado, ma lui non era benedetto. aparentemente não era abençoado, Tra virgolette non era benedetto. aparentemente, Tra virgolette, porque Deus estava trabalhando na vida dele. perché Dio stava lavorando nella sua vita. Lá em 1 Timóteo também diz Lá in 1 Timoteo dice anche que ninguém desprezasse a sua che mocidade. nessuno disprezzava la sua gioventù. Então eu posso imaginar que ele era jovem como Luca, Io posso immaginare che lui era un giovane come Luca e muitos diziam para ele assim: e molti dicevano a Timoteo ele é così: metido, lui è un arrogante, ele se acha. lui pensa che è, Então eu posso entender, si atteggia. eu posso entender Io posso comprendere que as pessoas desprezavam ele, che le persone disprezzavano a porque Timoteo ele era um pastor jovem. perché era un pastore giovane. Então isso também entrou no coração de Timóteo. Questo è entrato anche nel cuore di Timoteo. Então isso levou Timóteo Questo ha portato Timoteo a entender que ele tinha uma fé fingida. a comprendere che lui aveva una fede falsa. Agora Paulo diz: Allora Paolo dice: a tua fé não é fingida. la tua fede non è una fede finta.
E muitas vezes, quando as lutas vêm sobre nós, Molte volte quando le lotte arrivano vicino a noi, a primeira coisa que nós achamos la prima cosa che pensiamo é que a nossa fé é è che fingida. la nostra fede è una fede finta. Lá em Hebreus, no capítulo 12, In Ebrei 12, a partir do verso 1, dal versetto 1, na parte B, nella parte B, diz que Jesus ele é o autor dice che Gesù è l'autore e o e consumador il consumatore, da nossa fé. il compitore della nostra fede. Autor Autore e compitore e compitore. della nostra fede. Ele é que criou Quello che ha creato e que deu acabamento e che ha dato la rifinitura na nossa fé. della nostra fede. Então, todos nós que conhecemos a Jesus Cristo, Tutti noi che conosciamo Gesù Cristo nós temos uma fé original. abbiamo una fede originale. Agora, existe uma coisa bem interessante. Esiste una cosa molto interessante, Uma diferença entre um produto original e um produto una falsificado. differenza tra un prodotto originale e un prodotto falsificato. A Adriana me falou que lá no Brasil, do lado do Brasil, tem o Paraguai. A fianco del Brasile esiste il paese del Paraguay E lá tem muito produto falsificado. e là esiste molto prodotto falsificato. Qua usiamo Napoli come esempio. Então, existem muitos brasileiros Esistono molti brasiliani que compram produto che falsificado. vanno fino al Paraguay e comprano questo prodotto falsificato. Existe muita gente que traz produto falsificado Esistono molte persone che prendono questo prodotto para falsificato vender no per Brasil. vendere in E os Brasile brasileiros compram. e i brasiliani comprano. Eu já comprei. Ho già comprato alcuni. Qual é a diferença de um produto original e um produto falsificado? Qual è la differenza tra un originale e un falsificato? Quando o produto falsificado dá problema, Quando questo prodotto falsificato ha un problema, joga no lixo. butta via, si butta via. Eu não sei se alguns de vocês já compraram produto Non so se alcuni di falsificado. voi qua avete già comprato un prodotto falsificato, Mas o produto falsificado ma questo prodotto falsificato não tem uma loja non autorizada esiste un negozio autorizzato para reformar, restaurar aquele affinché può essere produto. restaurato quel prodotto. Ha Não un'assistenza. existe uma assistência. Não existe uma No Brasil se chama loja In autorizada. Brasile esiste negozio autorizzato. Então, quando eu compro um produto original, Quando io compro un prodotto originale, se ele dá se problema, questo prodotto viene a dare un no problema, Brasil é in assim, Brasile è così, certamente aqui também, sicuramente anche qui, existe uma loja, uma assistência, esiste un negozio di assistenza que abre das 8h30 ao meio-dia. che apre alle 8 di mattina a No mezzogiorno, Brasil é assim, das 2 às 6 da tarde, dalle 2 alle 6 di pomeriggio, e sábado das 8h30 ao meio-dia. il sabato dalle 8 a mezzogiorno. Se dá problema no teu produto, Se il tuo prodotto ha un tu problema, leva nessa ti loja, porti in questo negozio, aquela pessoa que é autorizada, con la persona che ha autorizzata, aquela pessoa que tem a loja de assistência, quella che ha un negozio ela d'assistenza, se tornou autorizada è diventata autorizzata porque ela foi fazer um curso na fábrica perché lei andò a fare un corso in una e fabbrica ela acompanhou toda a criação e todo o acabamento do produto. e lei accompagna tutta la creazione fino alla finitura di quel prodotto. Então ela se torna credenciada Lei si diventa credenziata, para, certificata para restaurar aquele produto. per restaurare quel prodotto. Então, quando nós temos um produto original Quando abbiamo un prodotto originale e ele der um problema, e accade qualche problemina, nós levamos na assistência. portiamo l'assistenza, Produto falsificado, prodotto falsificato, joga no lixo. buttiamo via nel secchio. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Eu voglio che tu comprenda una cosa. Você tem uma fé original. Tu hai una fede Agora, originale. muitas vezes a tua fé original, Molte volte la tua fede ela originale passa por algumas dificuldades. passa per certe difficoltà. E isso não quer dizer que é uma fé fingida. Questo non vuol dire che è una fede finta. Agora, você precisa entender uma coisa. Hai bisogno di comprendere una cosa. Que quando a tua fé original Che quando la tua fede originale passar por alguma dificuldade, passa per alcune difficoltà, tu tens uma pessoa também tu hai autorizada. una persona autorizzata. Existe uma pessoa que dá assistência. Esiste una persona che darà assistenza. Só que ela não funciona das 8 ao Só meio-dia, che lei non funziona alle 8 a mezzogiorno, das 2 alle às 2 6 da alle tarde, 18, nem sábado das 8 ao e meio-dia. sabato alle 8 a Ela mezzogiorno. funciona 24 horas por dia. Funziona 24 ore al Ela giorno. se chama Espírito Santo. Chiama Espírito E ela está aqui nessa noite. Então, quando a tua fé tem problema, Quando tua fede affronta il problema, vai até o Espírito Santo. va allo Spirito Diz a Santo, palavra de Deus dice la parola di que Dio, Ele é o teu intercessor, lui è un Dio que Ele intercessore, intercede por che lui você intercede per te, com gemidos con inexprimíveis. gemiti,
Então, naquele momento, In quel momento, Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo. Paolo è usato per lo E ele está dizendo para Sta dicendo a Timóteo: Timoteo, Timóteo, tu tem uma fé original. Timoteo, tu hai una fede A tua originale. fé não é La tua fingida. fede non è una fede finta. Aí ele usa mais um argumento Lui usa ainda. ancora un altro argomento. Paulo tinha muito argumento. Paolo aveva tanto di quegli Isso é argomenti. lindo. E questo è bellissimo. E ele diz que essa fé não fingida, Lui dice questa fede non finta ela habitou primeiramente em tua avó è abitato Loide. prima nella tua nonna Loide. Eu quero que você entenda que isso não é uma heresia. Eu voglio che tu comprenda che questa non è un'eresia. Não é uma heresia. Non è un'eresia. Todos nós, Tutti noi, espiritualmente, spiritualmente, temos uma avó Loide abbiamo una nonna e Loide uma mãe e Eunice. una mamma Eunice. Porque aqui diz o texto Perché qua dice il testo que essa fé che questa fede habitou primeiramente em sua avó è Loide abitato prima nella sua nonna e Loide depois em sua mãe e Eunice. dopo nella sua mamma Eunice. O nome Loide Il nome Loide significa agradável. significa gradevole. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, In Romano 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, dice che la volontà di Dio è buona, agradável gradevole e e perfeita. perfetta. Então, eu quero que você entenda Eu voglio che tu comprenda que essa fé che questa fede já habitou, è già já teve abitata muitos dias molti giorni na vontade de Deus na sua nella vida. volontà di Dio nella tua vita. Você já viveu muito a vontade de Deus. Hai vissuto già tantissimo la E volontà quando di você Dio. viveu a vontade de Deus, Quando tu hai vissuto la volontà di você Dio, exerceu a fé tu hai esercitato questa fede com uma tranquilidade imensa. con una grande tranquillità. Você rompeu muitos Tu hai obstáculos. spezzato tanti di quei Você ostacoli. venceu várias Tu guerras. hai vinto tante guerre. Então você tem que entender Tu devi comprendere que sobre você che su di te há uma fé ha original, una fede originale, não uma fé fingida, non una fede finta. que você já viveu na sua Hai vida. vissuto già nella tua vita. Quando a vontade de Deus se estabeleceu completamente em você. Quando a volontà di Dio è stata stabilita completamente in te. E o desejo de Deus Il desiderio di Dio é que essa vontade, è che questa ela volontà continue se estabelecendo. continua a stabilire nella tua vita. Habitou em tua avó Loide È abitata nella tua nonna e Loide, em tua mãe Eunice. nella tua madre E Eunice. Eunice, Eunice, o significado é tremendo. il significato del nome Eunice è molto bello. Eunice significa boa vitória. Significa buona vittoria. E eu quero te relembrar aqui, Io ó. voglio ricordare qui, Você já teve muitas boas vitórias. hai avuto già tantissime buone vittorie. Se você olhar na tua vida, Se tu guardi la tua vita, você já teve muitas boas hai vitórias. avuto tante di quelle buone Você, vittorie. se tiver, mas você já teve vitórias muito boas. Hai avuto già vittorie buone. Mas o grande objetivo do inimigo Ma il grande obiettivo di Satana é te fazer esquecer das boas è farti vitórias. dimenticare le buone vittorie. É se esquecer daquilo que Deus fez na tua È vida. dimenticare quello che Dio ha fatto nella tua vita. É te fazer esquecer daquilo que Deus já fez por È você. farti dimenticare tutto quello che Dio ha fatto già per te. Então Paulo, ele encerra dizendo, Paolo finisce e dice, por esse motivo. per questo motivo, Há um motivo. há un motivo. Há um motivo de você não ficar adormecido. Há un motivo per non stare addormentato. Há um motivo de você não ficar desanimado. Há un motivo di non essere scoraggiato. Por esse motivo, Per questo motivo, eu te exorto io ti esorto para que tu affinché despertes tu possa svegliarti o dom de Deus que há em Dio che ha ti. in te. Porque Deus Perché Dio não te deu non ti ha dato um espírito de un timidez, spirito di timidezza, mas de ma poder, di potenza, de di amor amore e e de di moderação. moderazione. Em outras In altre palavras, parole, Paulo está dizendo o seguinte: Paolo stava dicendo così: existe um motivo, Timóteo, esiste un motivo, Timoteo, para tu não se achar o último da fila. affinché tu non pensi che sei l'ultimo della fila. Existe um motivo, C'è un Timóteo, motivo, Timoteo, para tu não ficar desse jeito. affinché tu non rimani così. Existe um motivo, C'è un Timóteo. motivo, Tu Timoteo. fosse chamado para honrar a Sei Deus. stato chiamato per onorare Há uma Dio. marca de Deus na tua Há um vida. marco di Dio nella Tu tua és um vita. escolhido do Sei Senhor. un scelto del Signore. Então nessa noite eu te digo, meu amado, Questa sera ti dico, amato, juntamente para mim e para a Adriana, insieme a me e há Adriana, um motivo. há un motivo. Existe um motivo C'è un motivo de nós não pararmos. affinché noi siamo parati. Che non? Non rimaniamo fermi. Sì. Existe um motivo Esiste un motivo. de nós não estarmos estagnados. Stagnati, fermi. Existe um C'è un motivo motivo de nós levantarmos. di alzarsi. Ele diz: Lui dice, por esse motivo, per questo motivo eu te encorajo, io ti incoraggio, eu te exorto io ti esorto a que tu despertes. affinché tu possa despertare, E esse despertar, risvegliare.
E esse despertar Esse svegliare não é como se um despertador estivesse tocando. non è come se fosse una sveglia che sta suonando. É você se acordar mesmo. È svegliare davvero. É você se acordar. È svegliare. É você abrir os teus È olhos. aprire i tuoi occhi E entender que o choro pode durar por uma e noite. comprendere che il pianto può durare tutta una notte. Mas a alegria vem pela Ma la manhã. gioia arriva per la mattina. O choro pode durar por uma noite. Il pianto può durare una notte. E depois existe uma vírgula. Poi c'è una virgola. Muitas vezes nós achamos que o choro vai durar por toda a vida. Molte volte pensiamo che il pianto durerà tutta una Se vita. você vê o texto em Salmos, Se tu guarda questo testo in ali diz: o Salmo, choro pode durar por uma noite, la Bibbia dice il pianto può durare una notte, virgola, vírgula. Não tem ponto final. non c'è un punto. Vírgula é só para você respirar um pouquinho, Virgola solo per farti respirare un po', para você continuar a frase. affinché tu possa continuare con la O ponto frase. final Il punto finale vem viene com a alegria vem pela manhã. quando la gioia arriva per la mattina. Então muitas vezes nós queremos colocar um ponto final Molte volte vogliamo mettere un punto finale aonde Deus colocou uma vírgula. dove Dio ha messo solamente una virgola. Muitas vezes nós queremos botar um ponto final Molte volte vogliamo mettere un punto finale aonde Deus colocou uma vírgula. dove Dio ha messo una virgola. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Dio ha un'opera molto grande nella tua Deus vita. ele quer levantar você. Dio vuole alzare te. Eu trouxe essa palavra nessa Ho noite portato questa parola questa sera porque vocês são escolhidos de perché Deus. voi siete scelti da Dio. Vocês são soldados. Siete soldati, Vocês são evangelistas. siete evangelisti, Vocês são Timóteos. siete Timoteo Nesse in país, questa nazione, nessa in cidade, questa città. vocês foram chamados Siete stati chiamati para honrar a Deus. per onorare Dio. Timóteo, nesse momento, Timoteo in questo momento ele não estava honrando a non Deus. stava onorando Dio. As lutas levaram ele Le lotte hanno portato a lui a uma situação de falta de esperança. a una situazione che mancava la speranza nella Mas sua vita. Paulo, usado por Deus, Ma Paolo, usato per Dio, escreve essa carta scrive questa lettera dizendo: dicendo existe um motivo. c'è un motivo, Há um motivo. ha un motivo, Há um motivo para você continuar. ha un motivo affinché tu possa continuare. Eu vejo tantas coisas acontecendo aqui. Io vedo tante cose che accadono qui, Eu vejo centenas e centenas de pessoas se convertendo. vedo centinaia e centinaia di persone che si Eu vejo uma convertono, igreja com mais de 1000 pessoas aqui. vedo una chiesa con più di 1000 persone E qui. eu não falo isso de boca para Io non fora. parlo questo della bocca, Eu falo isso pelo Espírito io parlo Santo de questo per lo Deus. Spirito Santo di Dio. Mas você precisa entender uma Ma tu hai coisa. bisogno di comprendere una cosa. O grande objetivo de Satanás Il grande obiettivo di Satana é adormecer è você. addormentare te. Porque ele sabe que você é adormecido. Perché lui sa che tu, quando stai dormendo, Você não vai fazer aquilo que Deus quer que tu faça. non farai quello che Dio vuole che tu faccia. Mas essa noite, Ma in questa sera, como eu falei, eu só estou relembrando come ho detto prima, sto solo ricordando aquilo que já tem sido pregado nesse lugar. quello che è stato predicato qui in questo Você posto. é um escolhido de Tu Deus. sei un scelto di Dio. Existe um motivo C'è un motivo para que você desperte affinché tu possa svegliare o dom de il Deus dono di Dio que há na sua vida. che ha in te. Desperte o dom de Deus que é em ti. Sveglia il dono di Dio che è in te. Porque Deus não te deu Perché Dio non ti ha dato um espírito de uno timidez, spirito di timidezza, mas de poder ma di potenza e de e di moderação. moderazione. Ele te deu. Lui ti ha dato. Olha para tuas mãos. Guarda le tue mani adesso. Esse dom de Deus está aí na tua vida. Questo dono di Dio sta qua nella tua vita. Ele te deu. Lui ti ha dato. É um presente. È un regalo. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorizza tutto quello che Dio ti ha dato. Eu creio que essa noite Io credo che questa sera é uma noite de despertamento. è una notte di sveglio. Deus ele quer tocar poderosamente as nossas Dio vidas. vuole toccare la nostra vita con tanta potenza. Eu gostaria que você ficasse em Io voglio pé. che ti alzate adesso Eu quero orar por e você. voglio pregare con te. Aleluia. Se você puder fechar os teus olhos, Se puoi chiudere i vostri occhi, feche os teus olhos. chiudete i vostri occhi. Oh Espírito Santo de Lo Deus, Spirito Santo di Dio, eu ministrei a tua palavra. ho ministrato la tua parola. Eu falei aquilo que tu colocasses no meu coração. Ho parlato di tutto quello che tu hai messo dentro del mio cuore. E eu te peço que nessa Io noite ti chiedo, Signore, che questa sera tu possa estar agindo em cada coração. tu possa agire in ogni cuore.
É Tu que convence, É Senhor. Tu che convinci, Signore. Eu tenho certeza, meu Deus, Sono certo, mio Dio, que Tu estás tocando muitos che Tu corações. stai toccando molti cuori. Eu sei que quando Tu toca um coração, So che quando Tu tocca un cuore, o renovo de Deus vem sobre essa vida. o rinnovo di Dio viene su questa vita. É uma noite de despertamento. È una sera di risveglio, di sveglia. Vai tocando cada coração nesse momento. Tocca, Signore, ogni cuore in questo momento. Toca cada vida que está nesse Tocca lugar. ogni vita che è qui in questo luogo. Tu és bem-vindo nesse lugar, ó Espírito Tu sei Santo. benvenuto in questo luogo, ó Spirito Santo. Tu és a pessoa autorizada Tu sei la persona autorizzata a fazer esse renovo em nossas a vidas. fare questo rinnovo in nostre vite. O Senhor vai trabalhando em cada coração. Signore, lavora in ogni cuore. Tu tens liberdade para agir nesse lugar. Tu hai libertà per agire qui in questo luogo. Aqui há uma liberdade do Teu Espírito. Qua há una libertà del tuo Santo Spirito. Vai tocando cada coração, meu Deus. Tocca, Signore, ogni cuore.